Oi, turminha, tudo bem? Hoje em português nós vamos conhecer um gênero textual novo, tá? É um tipo de texto muito comum, que na verdade você já conhece, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Que é a entrevista. A entrevista também é um gênero textual, assim como a poesia, um relato de memória, assim como uma carta, tá bem? Então, nós vamos ler uma entrevista que a revista Crescer, ó, Crescer é o nome da revista. Ela fez com o Ziraldo. Vocês sabem quem que é Ziraldo? Ziraldo é um cartunista, um escritor, ilustrador brasileiro. Ele é autor do personagem O Menino Maluquinho. Tenho certeza que vocês conhecem, né? Então, ele é uma pessoa muito criativa, um cara incrível, que escreveu muitas obras infantis, né, da literatura no Brasil, tá? Então, a entrevista com o Ziraldo, ó, ela foi feita por Marina Vidigal, em 7/10/2015, às 20h22. Aí ela faz uma introdução aqui, ó, para contar quem é o entrevistado. Em 1932, na cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, nascia Ziraldo Alves Pinto. Mais velho entre 7 irmãos, o menino que vivia desenhando nas paredes da casa, nas calçadas e na sala de aula. Tornou-se cartunista, escritor, pintor, teatrólogo e jornalista. Mais que isso, tornou-se um dos maiores nomes da literatura infantil brasileira. Tá? Aí aqui continua a matéria. Ó. Esbanjando simpatia, disposição, entusiasmo, informalidade e senso de humor, Ziraldo conversou com a Crescer sobre sua história na literatura. Lembrando que Crescer é o nome da revista. A revista pergunta e Ziraldo responde. Essa é a dinâmica, tá bom? Então, são 1, 2, 3 perguntas aqui. E aí tem um link aqui embaixo para a gente abrir a entrevista completa. Tá bom? Aqui é uma ilustração do rosto dele, com o personagem, né? Do menino maluquinho, representando o personagem. Ó, escritor e cartunista Ziraldo, durante a exposição de alguns de seus trabalhos, em 2012, no Cine Sesc São Paulo. Ok? Então, eu não vou ler o texto aqui inteiro. Por quê? O vídeo vai ficar longo e eu preciso que vocês leiam, para daí a gente fazer as atividades de interpretação de texto. Então, até aqui, vocês vão ler a entrevista, ok? Lê com atenção, ponto. Pode marcar o que vocês querem destacar, usar marca-texto, o que vocês acharem mais importante, pode anotar, tá? Aí, depois que ler o texto, a gente vai para a interpretação. Então, hoje as atividades são somente de interpretação de texto, tá? Então, nós temos perguntas aqui, ó. Converse, né, com seus colegas, professor, no caso, vocês vão conversar aí em casa, né? Que lembranças Ziraldo tem do desenho e do ato de desenhar durante a infância? Ele fala sobre isso lá no comecinho da entrevista. Por que Ziraldo começou a desenhar histórias em quadrinhos? Era um gênero que ele gostava muito. Ele explica por que ele desenhou, que ele começou com as histórias em quadrinhos. Essas partes de amarelo aqui no livro de vocês, ela tem algumas explicações, ó. Quando aparece essa parte de, não sei se é amarelo, é um verde, né? São conceitos, tá? Do nosso conteúdo. A entrevista é uma conversa entre duas pessoas. Geralmente, o jornalista busca informações, opiniões e depoimentos sobre um assunto, fazendo perguntas para alguém. Ela pode ser transmitida pela televisão, pelo rádio, pela internet, publicada em jornais, sites, revistas, tá? Então, essa é a característica, o conceito de uma entrevista. E continuando as perguntas de interpretação de texto. Qual é o assunto principal dessa entrevista? Tá? Vocês vão marcar um X. A relação do autor com o desenho ou o desenvolvimento da literatura infantil nos últimos anos? O que vocês acham?
onde a entrevista foi publicada. Ou seja, qual é o nome da revista, tá? Ou seja, a revista Crescer. Ziraldo sempre desenhou desde a infância. O que o fez começar a escrever? Primeiro ele desenhava, depois ele começou a escrever. Por quê? Como ele percebeu que poderia escrever para crianças? Como que aconteceu isso? Certo? Depois, releia a resposta do autor na última pergunta da entrevista e responda. Quem Ziraldo encontrou no ano em que participou da entrevista? Ele encontrou uma pessoa. E aí ele explica ali que pessoa que é. O que essa pessoa levou para Ziraldo? Escreve aqui. Segundo Ziraldo, o que acontece, né, quando o leitor encontra um autor da sua infância? Alguém que ele provavelmente admirava lá quando ele era criança, né? Aí vocês vão fazer aqui, ó, relacione as capas das obras de Ziraldo citadas na entrevista, com as informações sobre os personagens principais de cada uma. Então, tem 3 obras dele aqui, ó. A Turma do Pererê, O Menino Maluquinho e Ziraldo Flix. Aqui tá escrevendo, é um menino alegre, cheio de imaginação. Mas vocês vão colocar o A, o B ou o C. Continuando. É uma cor incomum, muito triste, pois como é diferente, não consegue fazer amigos. A, B ou C. Marca aqui. E assim vai, tá? Depois, tem uma perguntinha. Você já leu algum desses livros sobre... Enfim, a prof falou lá no comecinho da aula que provavelmente todo mundo conhecia, já ouviu falar do Menino Maluquinho, né? Então tem livros dele, tem desenho na televisão, tem gibi, né, contando as historinhas. Então ele é um personagem muito comercializado no Brasil, parecido com a Turma da Mônica, tá? Ele é conhecido, acho que não tanto quanto a Turma da Mônica, mas muito conhecido, tá bom? Aí, aqui tem mais uma explicação. Lembra quando vem essa parte em verde no livro de vocês? É porque tem um conceito. As partes do texto da entrevista, né, no geral, são título, introdução e as perguntas com as respostas. O título, às vezes, vem com um subtítulo. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui. Ó, entrevista com o Ziraldo. Não tem subtítulo, mas então o título tá aqui. Deixa eu voltar aqui para nossa sequência. Então, aqui tá pedindo, ó, sublinhe no texto, lá na entrevista, sublinhe o título, lá na entrevista, e circule a introdução, tá? Marque a alternativa correta. Que tipo de informação a introdução traz? Informação sobre a vida do entrevistado ou sobre os motivos da entrevista? O que tá dizendo lá? Se for necessário, leiam a introdução de novo, tá? Novamente. Continuando. Qual é a principal função da entrevista? Contar ao leitor os pontos mais importantes ou ajudar o leitor a decidir se vai ler a entrevista? Perdão. A principal função da introdução. Para que ela serve? Antecipar os pontos altos mais importantes de uma entrevista ou ajudar o leitor a decidir, atrair o leitor para ler o restante da matéria? Questão 10. São perguntas bem básicas de interpretação de texto, tá? Qual o nome da entrevistadora? Tá lá no comecinho o nome da mulher. Eu lembro que o sobrenome é Vidigal. Qual é o nome do entrevistado? Então, aqui vocês vão colocar o nome completo do Ziraldo. Não é só para colocar Ziraldo, tá? E por que está escrito Crescer antes das perguntas? Crescer é o nome da revista na qual foi publicada a entrevista. Tá? Lá no comecinho do vídeo a professora explicou. Qual data foi publicada a entrevista? Tá lá também. E elabore uma pergunta que você gostaria de fazer a Ziraldo se fosse entrevistá-lo. E por último, se você fosse um jornalista, quem você gostaria de entrevistar? E por quê? Alguém que vocês admiram? Alguém que vocês têm curiosidade de conhecer um pouco mais? Tá? E é isso.
Essa é a aula de hoje. Parece que tá extenso, só que são perguntinhas simples sobre introdução de texto. Perdão, interpretação de texto. Que vocês já fazem muito bem. Todos fazem muito bem, tá? E para animar um pouquinho o dia, eu vou colocar o link de alguns desenhinhos ali para vocês assistirem depois do Menino Maluquinho, se vocês tiverem tempo. Tá bom? Será que vocês têm tempo? Estão com tempo sobrando? Então tá bom, gente. Um beijo. Aula de português é isso. E se tiverem alguma dúvida, me escrevam, tá? Beijão.